Fronteira aberta desta tarde, falamos de saúde mental. Depois da denúncia feita ontem pela Ministra da Saúde, que disse que há abusos e desperdícios na prescrição de medicamentos, perguntamos-lhe se considera que se toma em Portugal demasiados antidepressivos. Pode participar telefonando para os números 21 794 6161 e 21 794 6162. Recuperando as declarações da Ministra Ana Jorge, que disse que existem abusos e desperdícios na prescrição dos medicamentos, a Ministra quer mais controlo e eficácia, sobretudo na venda dos medicamentos de última geração e que estão indicados nas patologias graves. Isto numa altura em que foi anunciada a implementação de projetos piloto na área das residências e apoio domiciliário à saúde mental. Contra o desperdício, a Ministra da Saúde quer que os médicos de clínica geral e os psiquiatras prescrevam com mais racionalidade. Estes medicamentos são chamados da última geração, muito dispendiosos e que estão indicados para situações muito bem definidas e não para o uso em primeira linha. E aquilo que estava a acontecer é que estes medicamentos estão a ser usados como medicamentos de primeira linha. E como se sabe, e os técnicos sabem isso, que em qualquer destas situações há uma graduação da prescrição. Para evitar o mau uso dos medicamentos, é imperativo seguir o guia das boas práticas da prescrição. A fatura eletrónica, a partir de março, também pode introduzir melhorias. Toda a prescrição vai ser toda obrigatoriamente eletrónica, quer a nível público, quer a nível privado, quer a nível social, da área social. E, portanto, isso vai nos permitir a racionalização e um controle mais eficiente. Nas comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental foram anunciados mais de uma dezena de protocolos que possibilitam a criação de residências e reorganizam o apoio domiciliário de norte a sul do país. Vão ser cerca de 15 e abrangem todas as regiões, portanto, do norte ao sul, abrangem todas as idades, também para crianças e jovens, e abrangem as diferentes tipologias. São pequenas unidades em que as pessoas têm maior autonomia, têm muito menos peso institucional, porque estamos a falar, em algumas delas, no 23 resto de chão esquerdo, ou no 23, ou no 25 primeiro esquerdo de uma rua qualquer, em que vive um grupo de pessoas com alguma incapacidade para viverem sozinhos. O financiamento destas unidades será feito através dos jogos sociais, como o Euromilhões, ou de acordo com a capacidade financeira do doente. A ansiedade é a perturbação mental mais frequente em Portugal. O desemprego, o luto, o divórcio, a chegada do outono ou um exame na escola podem mudar o comportamento e levar à depressão. Os sinais nem sempre são evidentes, mas a verdade é que 1 em cada 5 portugueses sofre de algum tipo de perturbação mental. As cores do outono e as primeiras chuvas deixam muita gente triste e perturbada. A mudança de estação pode ser depressiva, mas os problemas do dia-a-dia também não ajudam. O desemprego e a falta de dinheiro podem destabilizar profundamente. Nessa altura fiquei muito, porque andei lá de 20 anos e não trouxe os direitos que eu ia trazer. Fiquei mesmo de rastro. Depois a seguir veio o meu marido. Foi assim uma situação um bocado desagradável. Mas parar é morrer. Já devo 6 meses ao senhorio. E estou para ser posto, tanto eu como a minha esposa, posto fora de casa. Não há dúvida que em períodos de crise, em períodos de tensão, em períodos de carência, os fatores de stress acentuam-se e as pessoas podem, enfim, desequilibrar, podem descompensar perante soluções que não aparecem. A ansiedade, traduzida em pânico ou fobia, é a perturbação mental mais frequente nos portugueses. A depressão também. E ela pode surgir em todas as idades e em todas as situações. A pressão dos exames escolares ou um amor não correspondido afeta muitos dos jovens. Está quase sempre triste, por causa de ter um namorado durante muito tempo e agora está sozinho, mas... Nós sentimos-nos muitas vezes, até porque os professores estão sempre a falar nos exames e na faculdade e sempre a pressionar-nos em relação ao comportamento e às coisas que devemos fazer. A prevenção é, por isso, a palavra-chave quando falamos em saúde mental. Apesar de tudo, os portugueses são resistentes e tentam sempre encontrar a melhor saída. Acho que o povo português tem uma qualidade extraordinária, que é uma capacidade de resistência às crises. Ainda agora estou reformada e virei-me a pintar e trabalho e saio de casa todos os dias.
Mas nem toda a tristeza é depressão. Estar triste pode ser apenas um momento de paragem para pensar. O importante é estar atento e perceber todos os sinais. São convidados desta antena aberta o professor António Pacheco Palha, que entrará em direto do Porto logo que chegar aos nossos estúdios, e ainda aqui em Lisboa, o Dr. Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Já vamos à conversa com os nossos telespectadores, vamos abrir o debate. Concorda com a Ministra da Saúde quando ela diz que se tomam demasiados antidepressivos em Portugal? Bom, não é exatamente uma área que eu tenha que me pronunciar, não é? Porque uma vez que necessariamente até porque os psicólogos não prescrevem medicação. Exatamente. De qualquer forma, trabalham em grande sintonia com os psiquiatras, como sei, e, portanto, têm uma noção muito clara do que é que acontece a esse nível em Portugal, ou não? Sim, a questão é que provavelmente isto tem vários sinais, não é? E o que estamos aqui a falar é de uma necessidade sentida, que depois pode ser alvo de uma prescrição, mas uma necessidade sentida que é crescente, não é? Na sociedade portuguesa, porque o consumo é crescente de produtos como ansiolíticos, antidepressivos, hipnóticos, sedativos. Estes são números crescentes. O que é que isto significa? Tem um significado importante no sentido em que, de alguma forma, as pessoas estão a consumir isto e por isso sentem um conjunto de problemas e há uma prescrição que, obviamente, quem que será mais competente para julgar poderá dizer que é excessiva. O que é que há? Há uma necessidade clara. É uma necessidade clara que está a ser detalhada desta forma, não é? Que me parece que não será só a forma por excelência de o fazer. Há outras formas de o fazer, inclusivamente e necessariamente, como por exemplo o apoio psicológico, que não está a ser utilizado tão fortemente como podia ser utilizado. Muito mais caro do que um medicamento. Não sei se será mais caro, porque quando consideramos, de facto, as coisas a médio e a longo prazo, talvez não seja caro. Porque é que estamos a falar aqui? Estamos a falar, basicamente, do desenvolvimento de um conjunto de estratégias pessoais que são possíveis por a mobilização de recursos pessoais e que, hoje em dia, temos dados concretos, não é? Porque, para podermos demonstrar que, de facto, por exemplo, é mais fácil ter uma intervenção psicológica que depois já não dá, outra vez, problemas, ou seja, que a pessoa já não volta a ter, muitas vezes, recaídas. Vamos ao cerne do problema. Sim. Normalmente diz-se que estes medicamentos surgem para colmatar as consequências da doença, mas não para a tratar, não é? E, portanto, a psicoterapia ajuda a chegar à doença e a tratá-la definitivamente, é isso? A psicoterapia ajuda perfeitamente a compreender muitos destes aspectos, naturalmente que há um espaço para a intervenção medicamentosa. Agora, de facto, a psicoterapia permite, muitas vezes, e há vários tipos de psicoterapias, e o que eu estou aqui a falar não é substituir a medicação por terapia de longos anos, não trata nada disso, e isso aí seria uma solução extremamente cara. O que as pessoas têm que saber hoje em dia é que há formas de intervenção focalizadas, muito curtas, em períodos de 12, 20 semanas, onde só têm resultados significativos. Por exemplo, no caso da depressão e da ansiedade. Ora, este tipo de intervenção focalizada... Resolve-se um problema de depressão em 12, 15 semanas? Não todas as depressões, como é óbvio, depende do nível de complicação que ela tem, mas há verdadeiros estudos hoje em dia que mostram que é possível, num conjunto de depressões também mais reativas a um conjunto de situações, e estamos a falar delas agora também, estamos a falar no tal do desemprego, na crise, todos em problemas que são divórcio, comuns. problemas, várias crises. Nós temos uma série de situações que foram, aliás, abordadas na vossa peça, em que de facto são determinantes. Estamos a falar, por exemplo, das situações escolares, em que há um nível de ansiedade às vezes crescente. Estamos a falar do luto, estamos a falar de divórcio, do desemprego neste momento, claramente. Esta perspectiva que as pessoas estão a ter, que é uma perspectiva extremamente negativa e que as faz muitas vezes entrar em desesperança, não é? Ora, é possível fazer um trabalho com estas pessoas que a permita tornar mais capazes de reagir à situação. Isso é necessário ser feito, naturalmente. E esse trabalho é feito a tão curto prazo? Pergunto-lhe porque... Normalmente, quando surge uma crise, ela é disputada por uma razão próxima, pode ser um desemprego ou pode ser um divórcio, e depois há uma razão longínqua que tem a ver com as próprias estruturas da pessoa que está a ser trabalhada. Trabalhar durante algumas semanas não será muito pouco, não irá fazer o mesmo que os medicamentos, resolver superficialmente as questões? É uma ótima pergunta. Naturalmente que nós estamos aqui a falar de diferentes tipos de intervenção. Aquelas que têm a ver com vulnerabilidades que são mais específicas e de mais longo prazo, naturalmente, requerem intervenções mais longas, para todos os efeitos. Agora, há um conjunto extenso de intervenções que são muito úteis e que é possível, num curto espaço de tempo, como eu disse, 15, 20 e tal semanas, conseguir resultados significativos, ou seja, que a pessoa tenha uma capacidade de se gerir a si própria, de forma a lidar com as coisas de uma forma mais adequada e mais funcional. E é isto que nós estamos a falar aqui. E porquê que o Ministério da Saúde não investe neste tipo de terapia
psicoterapia. É praticamente um deserto no Sistema Nacional de Saúde. É verdade e é pena que seja assim, não é? Porque estes trabalhos estão a ser feitos noutros países. Por exemplo, a Inglaterra está-se a tentar exatamente fazer este tipo de intervenção, porque se vai e tem-se cada vez mais indicações do seu custo e eficácia também. E isto é muito importante para o sistema e nós estamos conscientes disso. Não se investe. Bom, eu creio que há aqui há que perguntar a quem direito porque é que não se investe nesta Qual é a sua leitura para esta falta de investimento? Quer dizer, no Serviço Nacional de Saúde procuramos um psicólogo e não há. É verdade. Muitas é mais vezes fácil um psiquiatra prescrever um antidepressivo. Provavelmente é uma parte da questão e do problema, ou seja, não haver suficientes psicólogos no próprio Serviço Nacional de Saúde. E essa é uma questão importante. Depois também, às vezes, há um desconhecimento das pessoas relativamente a esta possibilidade de intervenção. Há também uma questão de estigma social, e ainda hoje há algum estigma social, as pessoas muitas vezes têm alguma dificuldade, sentem alguma dificuldade em recorrer à ajuda psicológica. Mas ainda não chegámos à forma de estar da vida, por exemplo, dos americanos, que até é um status, é algo que é importante para o seu estatuto social, dizer que tem um terapeuta, não é? Sim. Eu não advogo, de qualquer maneira, a versão do status. Acho que não é essa a questão. Nós temos aqui para poder ajudar as pessoas que têm sofrimento. E aí ajudar as pessoas que têm sofrimento faz todo o sentido. E, de facto, aí é que nós precisamos, de facto, de mais soluções também. Soluções que podem estar no Serviço Nacional de Saúde, deveriam estar no Serviço Nacional de Saúde e que permitem estes ganhos. Ora, o número de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde ainda é escasso para aquilo que poderia ser. As pessoas, por exemplo, que estão nos cuidados de saúde primários, poderiam ser uma fonte de entrada importante e de referenciação para a intervenção psicológica. O que nós assistimos hoje em dia é que, às vezes, quando isto acontece, há um longo período de espera. Ora bem, isto só se faz com mais pessoas. Tem custos, é verdade, mas nós não podemos pensar no curto prazo. Muito mais pessoas. Se falarmos numa intervenção curta de 12 ou de 15 a 20 semanas, temos um terapeuta 15 a 20 semanas, pelo menos uma vez por semana, com um doente. Exatamente. É uma periodicidade que não estamos habituados a ver no Serviço Nacional de Saúde nada. Sim, é verdade, para todos os efeitos, mas eu volto à questão. Nós, se calhar, temos que ver os benefícios que tiramos disto, não no curto, logo prazo e imediato. Ou seja, qual é o custo de fazer todas estas coisas só e depois ter recaídas e ter continuadamente a pessoa a depender, às vezes, da medicação. Tem que ser comparado. E hoje há, de facto, um conjunto de estudos muito interessantes e muito indicativos de que vão dando consciência de que há resultados, às vezes, semelhantes, inclusivamente, da psicoterapia, e depois com uma vantagem adicional, às vezes, que é a possibilidade de contribuírem para que haja menos recaída. Ora, isto é um dado muito interessante e cada vez mais vamos tendo esta consciência. Ora, se isto existe, nós vamos começar, se calhar, a pensar em mobilizar-nos para isso, não é? Vamos introduzir no debate o professor Pacheco Palha, que chegou agora aos estúdios do Porto. Muito gosto em tê-lo aqui na Antena Aberta. Estávamos aqui a falar de psicoterapia, uma área que com certeza também lhe interessa, mas vamos à questão principal desta Antena Aberta e ao consumo de antidepressivos. Tem essa sensibilidade, a mesma da Ministra da Saúde, de que há um excesso de consumo de antidepressivos em Portugal? Eu penso que, em primeiro lugar, muito boa tarde, eu atrasei-me por causa do trânsito aqui nesta zona, que há um... É terrível, eu sei. Portanto, desculpem. Mas, em princípio, eu em Portugal acho que não há excesso de nada quando é para facilitar a vida das populações. Acho que não temos nada em excesso. Mas, ó, doutor, também drogá-las não será o melhor caminho, não é? Não, mas aqui não é questão de drogar ou não drogar. Nós sempre fomos... sempre tivemos serviços a menos, as necessidades das pessoas nunca foram completamente satisfeitas. Eu não conheço os números que a Sra. Ministra apresentou, mas, de um modo geral, eu penso que ainda há muitíssima gente que necessita de tratamento, e não estou só apenas a falar na psicofarmacologia, também psicoterapias, reabilitação, cuidados comunitários, etc, etc. Agora, o que se passa em relação aos antidepressivos é que eles são usados cada vez mais em patologias que não focam concretamente ou diretamente o núcleo da tristeza. Há imensos aspectos ligados à somatização, enfim, daquilo que é o stress e as variações emocionais da vida moderna que funcionam bem com antidepressivos e psicoterapias e relaxamento. E, naturalmente, diminuição do stress e aumento da capacidade de fazer face ao stress, etc. Também